Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Nesta noite aqui de terça-feira, dia 29 de março, vamos fazer um vídeo aqui falando sobre trader e holder, né? Já fizemos um vídeo há um tempo atrás sobre isso, né? Mas teve alguns inscritos aí que queriam saber melhor como funcionava, o que seria melhor, se você era holder, se seria trader, né? Então a gente resolveu fazer um vídeo aqui mais ou menos explicando sobre isso, para vocês terem uma noção, né? Quem não conhece ainda o mercado, né? Mas tem gente que conhece o mercado ainda e ainda tem algumas ilusões, tipo assim, de achar que o holder ele é muito efetivo na valorização do ativo. A gente tem que lembrar que quem valoriza o ativo é o trader, não o holder, tá? Isso daí que fica muito importante. Em anos que a gente tem aí de coisa, eu nunca vi um ativo que tivesse centenas de milhares de holder valorizar, tá? Não valoriza, tá? Se não tiver trader, não valoriza. Geralmente você vê valorizar ativos que você vai ver lá, tem 5 mil holders, 10 mil holders, pouquinhos holders, esses ativos valorizam, disparam lá na frente, né? Depois de anos. Por quê? São ativos que têm transações. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre isso, tá? Fizemos aqui uma amostra aqui que a gente vai explicar um pouquinho como seria a parte do holder e do trader, né? Para a gente ver quem poderia ganhar mais, se é uma vantagem para um, se é uma vantagem para outro, tá? Também colocamos aqui alguns ativos aqui para a gente fazer umas comparações aqui ao longo do tempo, que aconteceu, a gente vai explicar também, tá? Para ficar bem certinho para as pessoas aí, para poderem entender um pouquinho, tá? Vamos no exemplo aqui, eu estou fazendo aqui tudo em real, tá, galera? Então eu até botei aqui no gráfico, eu estou botando aqui em reais, tá? Os ativos aqui, porque o exemplo aqui eu estou botando em reais, tá? Nesse exemplo, então eu vou fazer equiparado em reais também lá no CoinMarketCap, tá? Nesse exemplo básico aqui, galera, antes de começar, ó, curta o vídeo aí e se inscreva no canal, tá? Isso ajuda a gente aí. Então vamos lá. Antes de começar aqui, eu quero falar, isso daqui é apenas um exemplo, tá ok, cara? Um exemplo que você pode comparar se o cara for um bom trader, tá bom? Também. Se o cara não souber fazer o trader, também ele se lasca, né? Então vamos lá, aqui eu fiz um exemplo de que numa fase inicial, ou numa fase que esse ativo tivesse aqui R$1, tá? E depois de um período, pode ser um ano, tá? Aqui no caso eu botei um ano com uma sugestão, esse ativo chegou a R$10, tá? Então o que eu quero colocar aqui? Que esse cara, ele comprou 1000 tokens, tá ok? Então ele comprou 1000 tokens em R$1, o investimento dele inicial foi de R$1000, tá? E o lucro dele lá na frente vai ser de R$10.000, isso ele sendo um holder, tá ok? Mas aí é que vem um problema. Será que o trader não pode ganhar como holder? Lógico que pode, tá? Porque nessas oscilações aqui, o trader, que ele saiba fazer bem, ele sabe analisar o gráfico, sabe analisar o mercado, né? Ele tem uma boa entrada e boa saída, ele simplesmente vai multiplicando o número de tokens, tá ok? Essa que é a diferença também muito grande do trader para o holder. O holder, ele aplicou aqui tipo R$1000 aqui, vou holdar, vou segurar meus tokens. Ele vai chegar aqui com exatos 1000 tokens, tá ok? E vai ter essa valorização dele aqui, a R$10, vai pegar os R$10.000. Só que o trader geralmente não. Por exemplo, ele está aqui a R$1, vamos supor que aqui ele chegou a R$2 e ele vendeu e comprou aqui a 1,50, alguma coisa, então ele vai aumentando o número de tokens que ele tem. Cada vez que ele vende lá em cima e recompra embaixo, ele vai comprando mais. Então ele vendeu ali, daqui a pouco ele não está mais com 1000 tokens, entendeu? Ele está com 1.500 tokens, 2.000 tokens, 3.000 tokens, 4.000 tokens, e ele vai fazendo essa jogada. Acaba que quando esse token está lá perto de 10 mil, de R$10, por exemplo, aqui nesse exemplo, acontece que esse cara às vezes está com 12, 13, 14 mil tokens, entendeu? E ele vende lá por R$10 e ele está lucrando o quê? Ele está com 15 mil, 13 mil e o dinheiro dele foi ganho ao longo do tempo. Enquanto o holder ele vai ter que esperar um ano aqui nesse caso, nesse exemplo, para atingir os R$10 e atingir os R$10.000, tá? E isso se acontecer do token fazer isso. Porque no meu exemplo eu botei que esse token foi e valorizou. Mas muitas vezes esse token poderia ter ido, subido, ainda aqui embaixo ele ter descido, entendeu? Ter feito uma canoa para baixo e na verdade ele nunca ter valorizado muito. E nesse meio tempo quem teria ganho somente foi o trader, tá? Então a gente tem que botar aqui que é um mito também de que o holder ele ganha sempre, tá? O holder vai ganhar, correto. Muitas vezes o trader não ganha, que o trader ele fica vendendo, não, comprei na alta, vende na baixa, comprei na alta, vende na baixa, e aí ele não ganha dinheiro,
tá? Então ele segura lá e dane-se. Agora, o trader, ele sabendo fazer a jogada, muitas vezes ele vai ganhar muito mais do que o holder lá na frente, tá? Ele vai ganhar muito mais que o holder e às vezes quando chegar naquele valor lá, ele vai ter muito mais tokens que o holder. Então, automaticamente ele vai ganhar, tá? Isso é muito importante a gente saber. A parte que eu fiz aqui do gráfico, que eu botei alguns ativos aqui, que a gente tem que também comparar, por exemplo, o que eu fiz da Shiba, né? A Shiba, também botei aqui a Dogecoin, para vocês verem o que é o holder aqui. Por exemplo, você pode dizer aqui, a Dogecoin não dá para dizer que era um ativo que ia valorizar, porque valorizou por tuitada, né? Então, não é perspectiva nenhuma, né? Então, vamos supor, o cara que comprou aqui em 2014, basicamente, para ter valorizado um pouquinho, mas, tipo assim, basicamente esse cara que comprou em 2014 num token que só lateralizava, ele vai ganhar a mesma coisa com o cara que comprou em 2020. Antes de dar aquela subida, antes da tuitada. Aí eu te digo, quem ganhou aqui? Foi o holder que ficou segurando 6 anos, 7 anos, basicamente aqueles ativos, ou foi o cara que comprou aqui em cima da hora e se deu bem? Entendeu? Porque como aqui no caso não tinha uma perspectiva, foi uma tuitada, aqui foi pura sorte, o cara que comprou aqui. Ou o cara que estava aqui, o cara que comprou aqui, tinha gente que tinha esquecido isso daqui, tá? Isso acontece também, tá? A gente tem aqui o da Shiba também aconteceu a mesma coisa, ó. O cara que estava segurando aqui, mas é um período muito menor, né? Que o cara comprou aqui em 2020, logo depois começou a subir. É lógico que o cara que segurou os tokens aqui valorizou, né? Segurou, depois comprou. E aqui também não quer dizer número de holders, galera, porque é o seguinte, até aqui a Shiba, por exemplo, ela não tinha um número de holders grande. Ela subiu. E depois que ela desceu, que ela começou a ter holder bem depois dessa segunda subida aqui, começou ela ter um número de holder maior. E acabou que depois disso ela começou a cair e não recuperou. Mas aí também é outros 500, o mercado também não está acompanhando, tá? Então a gente vai ter vários aqui que a gente poderia fazer exemplo. Só que, por exemplo, a Cardano, que é um token mais antigo. A gente não pode fazer muito aqui um exemplo aqui, porque justamente 2018 até 2020 aqui, foi um período daquele inverno cripto, basicamente, né? Então ele ficou lateralizando para muitas altcoins. Então as subidas e descidas eram muito poucas, né? Então aí o trader, por exemplo, ele vai aproveitar aonde que está aquele ativo que oscila mais. Isso também é um benefício do trader saber. Ele saber aonde é o ativo que está oscilando para ele entrar e ganhar ali. Outros ativos ele não vai entrar ou vai deixar o dinheiro parado. Só que geralmente um trader, que é um bom trader, ele não vai deixar o dinheiro dele parado por 2, 3 anos acreditando que aquele ativo vai valorizar, tá? Ele vai ficar fazendo a jogada dele porque ele está ganhando dinheiro de imediato. E o outro ponto também é você falar que o holder valoriza o ativo. Galera, ativo digital não é ouro, tá? Se você tem muito holder no ativo, isso não quer dizer que o ativo vai valorizar. Quem valoriza qualquer ativo é o trader. Então, quando tem aquele holder que chama o cara de mão de alface, que não é para o cara vender, que é para o cara segurar, esse cara não conhece do mercado. Porque se todo mundo segurar um token e virar holder, esse token vai lateralizar eternamente. Vai voltar à época dos dinossauros e o token não vai sair do lugar, tá? Porque quanto mais holders e menos traders, pior para a valorização do ativo. Tá? Então, por isso que eu não gosto desses ativos que estão saindo agora aqui. Eu até falo realmente da Baby Doge, por exemplo, aí, um ativo aqui, por exemplo. Eu não gosto desses ativos que fazem o quê? Que cobram muitas taxas de você para você segurar o ativo, quando na verdade você depende do holder para valorizar aquele ativo. Se você, do holder não. O holder está ali segurando muitos holders e você precisa dos traders, né? Então ele está cobrando muitas taxas e o trader sai fora. Ele não participa disso, tá? Ficando o holder segurando e o trader não entrando para transacionar esse ativo ele não vai valorizar como esperado na frente, tá? A não ser que essas taxas acabem. Senão daqui a pouco vai acabar que está todo mundo segurando o ativo na carteira e aí? Se está todo mundo segurando o ativo na carteira, ninguém compra, ninguém vende, como é que esse ativo vai vender? Vai valorizar, vamos dizer assim. Ele não valoriza, tá ok? Outro exemplo que a gente pode botar aqui, a da Raka. Quando as pessoas chamam o cara de mão de alface, a gente não entende. O próprio cara que diz que é holder, ele chama o cara que comprou aqui na alta, por exemplo, o cara às vezes comprou aqui, tá em reais, então o cara comprou quase 6 centavos, tá? Aí você vai dizer, o cara comprou na alta.
6 centavos é alta. Se você diz que 6 centavos é alta para um token desse, então esse token nunca vai chegar a 10 centavos, a um dólar, como todo mundo quer. Porque na hora que ele estiver chegando aqui a 5 centavos, todo mundo vai vender. Entendeu? Pô, se isso é alta, né? Ninguém pode dizer que é alta. Agora o trader, por exemplo, o trader que chegou e comprou aqui. O cara comprou aqui embaixo, comprou aqui a 2 centavos, 3 centavos, tô falando de reais aqui nesse caso, tá? O galera que eu tô botando aqui, a 3 centavos e vendeu a 6 centavos. O cara aqui teve um lucro, 100%. Aí ele vai, ficou lá esperando, caiu, ele comprou aqui embaixo, depois vendeu aqui, aí agora tá comprando aqui embaixo. Quem tá ganhando? É o trader ou o holder? O holder que comprou aqui em cima, que tá, não, vou segurar. Esse cara, ele tá se lascando, porque ele tá esperando agora o token recuperar quase 800% para ele poder recuperar o que perdeu, tá? Se esse cara, que não é mão de alface, mas se esse cara que está aqui que comprou a 6 centavos, ele tivesse vendido a 5, a 4 centavos, não tivesse ido na onda das pessoas que chamam o cara de mão de alface, esse cara teria perdido aqui, mas teria comprado aqui embaixo. Esse cara teria lucrado muito mais do que se ele tivesse segurado o token. Ou seja, ele segurou o token, não vendeu, e perdeu a oportunidade de estar comprando aqui embaixo. Então esse cara que quando começou a cair, ele vendeu aqui, ele conseguiu vender aqui, ele recomprou aqui embaixo. Então esse cara que foi mão de alface aqui, foi um baita esperto, não foi mão de alface. Ele saiu na hora certa para comprar na hora certa, tá? O cara que se ferrou foi o cara que comprou aqui a 6 centavos, que estava um centavo de dólar, um pouquinho mais, se não me engano, que ele bateu aqui em cima, e o cara segurou, não, sou holder, não sou mão de alface, não sou holder, não sou mão de alface. Aí nessa o cara tá aqui embaixo, tá sobrevivendo agora, esperando o token tendo que valorizar mais 800% para ele recuperar o que perdeu. Então, pensem bem, galera, você tem que fazer o teu objetivo, não fica ouvindo o outro. O maior food é aquele cara que fica te xingando, mandando tu vender, dizendo que você é mão de alface, esse cara que é food, tá? Você tem que ter o teu objetivo. Se você viu que o token está caindo, você faz a tua estratégia, ó, tá caindo aqui, vou ter um pequeno prejuízo aqui, mas vou ver se eu recompro lá mais abaixo. O objetivo é seu, galera. Você tem que fazer o que é melhor pro teu bolso. Não dar ouvido para outro cara. Entendeu? O outro cara que muitas vezes está te falando que você é mão de alface, é o caramba 4, esse cara tá arriscado nem ter comprado aqui. Esse cara às vezes comprou aqui embaixo, tá tomando um baita prejuízo, mas tá mandando tu segurar. Tá? Sabe por quê? Porque ele tomou um prejuízo, tá aqui embaixo esperando agora o token valorizar novamente, e talvez o cara esteja chateado contigo porque você vendeu aqui em cima e está recomprando aqui embaixo. Aí ele fala, você é mão de alface e comprou na alta. Não é que você comprou na alta vendendo, você foi esperto, você vendeu, saiu na hora certa e recomprou na hora certa. E o cara que está te chamando você de mão de alface é o cara que ficou preso aqui, entendeu? E aí agora está querendo falar que você é mão de alface, porque ele quer rodar. Todo mundo pode holdar, galera, mas é o seguinte, os tokens que mais valorizaram e holder ganharam foram os tokens que tiveram poucos holders. Quando você em top de holder, fica difícil desse token valorizar, e não é só isso. Quando ainda tem esses tokens que cobram taxas, você afasta muitos traders e aí acaba que isso dificulta a valorização do token na frente, tá? Vou terminar aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Porque senão fica chato, não dá pra gente falar tudo aqui, mas em relação a que eu falei aqui, por exemplo, da Baby Doge, no caso, a Baby Doge que não botei aqui, mas a Baby Doge seria aquela que mais cobra taxa, né? Então você 10% de taxa para comprar, 10% de taxa para vender, são 20%. Um trader para entrar no ativo desse, ele precisa de pelo menos 30% para ele ganhar 10% de lucro. Então o trader ele sai desse projeto, passa a ser um projeto não atrativo. Por isso que muitas corretoras grandes também fogem, porque você não vai ter volume de transações. Porque muitas pessoas estão presas em carteiras e não vão levar os seus ativos para a corretora também por a taxa de você tirar para enviar para a corretora. Aí os que vão comprar dentro da corretora vão ficar segurando o token lá. E aí acaba o que acontece? Todo mundo segura, não há transação, não há movimentação, o volume fica baixo e isso não é interessante para a corretora, tá? E também não valoriza o token a longo prazo. Tá ok, galera? Espero ter ficado explicado um pouco aí, é um pouco confuso mesmo, para as pessoas entenderem, que é holder, trader, os dois têm os seus benefícios, tá ok? Mas aquilo que eu te falei, se o cara é um bom trader, ele vai ganhar muito mais do que um holder, tá? Isso não tem jeito. Agora, se o cara comprou, não sabe fazer um trader,
comprou ali uma quantidade, viu, entrou na hora certa para comprar um token, ele vai se dar bem sendo holder, tá ok? Então vamos lá, galera. Abraços aí e até amanhã, se Deus quiser, com um novo vídeo.